Olá, nessa aula a gente vai aprender como realizar integrais numéricas em MATLAB. Tá? Essa é a nossa primeira aula de cálculo diferencial e integral utilizando MATLAB. Tá? Nossa primeira atividade vai ser integrar a função cosseno de x. É uma função bem simples de se integrar, mesmo que analiticamente, né, a integral dela já é conhecida. Mas como é que a gente faz isso? Tá? A gente vai integrar de forma numérica. Então eu defini um vetor de entrada, que é esse meu vetor x. O x ele vai de 0 a 2π, né? Com passos de π sobre 100. Então eu vou ter aqui aproximadamente 200 valores, né? 201, se eu levar em consideração o zero. Tá? Eu vou ter aqui 201 valores. Tá? E para cada valor eu vou ter um valor de cosseno. Tá? Para cada valor eu vou gerar um vetor que vai me ter como saída, né, o valor de cosseno para cada valor de x. Então eu vou rodar aqui, Ctrl Shift Enter, rodar a segunda parte e vou plotar essa função. Então aqui tem meu gráfico de cosseno. Perceba que eu estou fazendo em um ciclo na integral. Essa integral tem que ser aproximadamente zero, uma vez que a integral de um ciclo, né, de revolução de seno e cosseno, ela é sempre zero. Então qual é o comando que eu utilizo? Né? Eu utilizo o trapézio, a integral trapezoidal, que é traps z, coloco o valor de x e o valor de y. Aperto Enter. Aqui eu já obtive a minha integral. Tá? Como é que funciona essa função? Essa função, para ela, conforme ela funcionar, eu vou colocar aqui um pouco menos de ponto para a gente observar o gráfico. Okay? Aqui eu tenho o gráfico. O que acontece? Né? Entre vários pontos, né, o que eu tenho, vou colocar um pouco menos. Né? Vou colocar 4. Aqui, tá? Aqui eu tenho, né, uma reta. A integral trapezoidal ela vai calcular, né, a área sobre essa reta. Abaixo dessa reta ele vai calcular a área. Então aqui eu tenho um trapézio, né, de 1 até 0, né? Teria uma reta aqui. E de 0,78 até o zero eu teria uma reta e eu teria esse comprimento aqui, que é π sobre 4. Então eu calculo a área desse trapézio, depois calculo a área desse outro trapézio e somo. Depois, né, eu calculo a área desse outro trapézio, só que como ele está abaixo de zero, essa área vai ser uma área negativa. E assim sucessivamente. Então a gente vai calculando a área desse trapézio e vai somando. A gente chega no resultado, que é aproximadamente zero, né, uma vez que eu estou sobre uma revolução do meu cosseno. Ok? Uma outra forma, né, de obter integral é obter integral acumulativa. Né? Como assim? Tá? Digamos que eu queira saber, né, qual é o valor de integral quando o meu x, né, quando o meu x vai do meu zero, né, no caso aqui do zero, até o π, né, sobre 100. Então até o zero, até o 2π sobre 100 e assim sucessivamente, até chegar em 2π. Como ocorre a evolução dessa minha integral. Tá? E esse tipo de integral ela vai retornar um vetor para a gente. Tá? E ela é dada pela função com traps. Tá? cum traps tr apz. Tá? Ela vai retornar um vetor que mostra, né, a evolução dessa minha integral. Como é que ela está crescendo, se ela está diminuindo ao longo do tempo, ou da minha outra variável x, né, da minha variável independente. Tá? Aqui a gente observa. Perceba que a gente usou a integral de um cosseno, né? A integral de um cosseno é o seno. Perceba que é aqui que isso que ele tá vendo, que a gente está tendo, né? Tem aqui, ela vai crescendo, tá? Vai subindo, chegando até nesse ponto. Tá? O trapezoidal, né? Ele retornaria só esse último ponto para a gente, tá? Enquanto que a integral, né, com trás, ela retorna, né, os valores, a evolução dessa integral ao longo da minha variável independente. Então, perceba, né, como eu tenho um cosseno integral, eu tenho um gráfico do cosseno. Tá? Vamos rodar tudo para a gente ver, né, como fica com mais pontos, né, fica mais claro o que está sendo observado. Eu tenho aqui, né, do meu lado direito o meu cosseno, tá? E do meu lado esquerdo a integral dele, que é o seno. Né? Perceba que quando eu aumentei o número de pontos, eles ficaram bem mais com a cara de seno e cosseno que a gente tem lá em cálculo 1 ou na disciplina matemática. Né? Até a nossa próxima aula.